gente está aqui no 6º Sanofi Lab. O Sanofi Lab é uma iniciativa que a gente teve nesse ano, junto com a unidade de Public Affairs e Patient e relacionamento com pacientes, para abrir um pouco mais a Sanofi e falar não só com os nossos clientes diretos, médicos, profissionais de saúde, gestores, mas também para prover informação de saúde para os pacientes, cuidadores, para a comunidade em geral. Então, é muito legal, é uma discussão sempre informal, é uma mesa redonda aqui onde a gente vai falar sobre assuntos interessantes, e o assunto de hoje é DPOC. DPOC é uma sigla dessas complicadas, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente vai aprender sobre ela. Mas, para dar abertura, para continuar a abertura dessa atividade, eu vou chamar o Thiago Reis. O Thiago Reis é o novo gestor, então, da Sanofi Brasil na unidade de especialidades. Ele trabalha já há bastante tempo com imunologia, que tem muito a ver com a fisiopatologia do DPOC, e é uma pessoa interessada, super feliz de estar presente conosco aqui também. Vai dar boas-vindas a todos nós. Thiago, por favor. Obrigado, Bernardo. Gente, bom dia. Bom dia a todos que estão online, bom dia a todos que estão aqui. É um prazer. Hoje é meu primeiro evento nessa nova função. Então, tenho uma responsabilidade grande. E nada melhor do que falar sobre uma necessidade tão grande de vários pacientes que sofrem muito com doença pulmonar crônica, obstrutiva crônica. E hoje é mais uma edição do Sanofi Lab, uma iniciativa que é linda. Eu já me emocionei várias vezes aqui no lugar de plateia, e hoje com certeza vou me emocionar de novo. E é um prazer imenso fazer a abertura e dar as boas-vindas aos nossos convidados, a Rita, nossa paciente, a doutora Yara, nossa pneumologista, que cuida com tanto carinho de tantos pacientes com essa enfermidade, e o Mário, que representa a Associação de Pacientes, que está aqui. Obrigado, gente, pela presença. Então, eu espero que hoje seja mais um dia de aprofundarmos o nosso conhecimento em uma doença, de nos conectarmos mais. Então, o pessoal que está online, obrigado pela audiência. Vamos aprender, vamos nos conectar e vamos apoiar, que é o nosso papel fundamental, a jornada dos pacientes que sofrem com DPOC. A missão da Sanofi é trazer os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas. E esse aqui é mais um pequeno passo nesse sentido, Bernardo. Então, gente, muito obrigado. Eu vou dar o espaço para os protagonistas do dia de hoje, mas, novamente, eu convido a todos para que se emocionem comigo. Um grande abraço. O que é interessante também desse evento, porque ele não é um evento para a classe médica, ele é um evento aberto a todos. Então, as redes sociais, tanto da Sanofi quanto as redes de parceiros, estão abertas. Então, essa é uma transmissão para um público leigo, um público interessado na doença. É uma forma de nós, mais uma vez, nos aproximarmos das pessoas. E aí a gente tem 3 convidados super importantes hoje. E por que fazer esse evento hoje? Que assim, é super interessante. A gente podia estar comemorando a diabetes, né? Ou celebrando, ou divulgando a importância de se tratar, de se cuidar de diabetes, porque hoje é o Dia Mundial de reconhecimento e de tratamento e de conscientização sobre o diabetes. A Sanofi é uma empresa que trabalha e que cuida de muitas pessoas com diabetes. Diabetes é uma doença muito associada ao DPOC também. E o DPOC, o Dia Mundial então, de Reconhecimento dessa doença, é amanhã, que é 15 de novembro, que a princípio a gente vai estar descansando em casa com os nossos familiares, amigos, né? Mas então a gente adiantou um dia, a gente está falando de 2 doenças super importantes. Mas não sou eu que vou realmente falar sobre elas, e aí é uma honra e um prazer convidar, então, a doutora Yara. A doutora Yara já está aqui posicionada, e ela trouxe um material super bacana para a gente, que são vários instrumentos que podem contar um pouco melhor o que é essa doença. A doutora Yara Fix, ela é pneumologista, e ela tem uma função muito legal, porque ela é autora de livros didáticos, né, que falam sobre o que é o DPOC, para as pessoas entenderem, se conscientizarem da doença e tratarem melhor, tanto a sua própria doença, quanto as pessoas com quem elas convivem, né? Muito, muito legal. Tem um livro dela que ela trouxe até para a gente, alguns aqui, que chama DPOQ,
É ótimo, né? Porque essa sopa de letrinhas é realmente uma confusão, mas o DPOC a gente vai aprender mais sobre ele hoje. Nosso segundo convidado, aí eu vou pedir para ele me acompanhar aqui, é o Mário Moreira. O Mário Moreira, ele é da Associação Crônicos do Dia a Dia, né, a CDD, e ele é mestre em saúde coletiva e medicina social. E ele é um consultor e ele trabalha na gestão dessa associação. E aí, não menos, ou talvez o mais importante da nossa sessão, é ter uma pessoa que convive com o DPOC, e é a Rita. E aí eu queria chamar a Rita para ficar com a gente aqui na mesa, para a gente conversar juntos. Bem-vindo a todos, então. Mário, Rita, doutora... Bom, aí assim, a gente tentou organizar isso assim, em tipo blocos, assim, entendendo um pouco da doença, entendendo como que a gente lida com ela, prognóstico, função. E aí eu queria começar com a senhora, doutora Yara, nos contando um pouquinho assim do que é o DPOC, como é essa doença, como ela é diagnosticada, o que causa, né, um pouco aspectos gerais. Então, bom dia a todo mundo, é um prazer enorme estar aqui. Eu confesso que eu tive um briefing, vem e traz um espirômetro. Mas, como eu adoro falar de DPOC, eu sou super tagarela, então espero contribuir aqui, por exemplo, porque assim, a gente tem academia, a gente tem indústria farmacêutica, a gente tem o médico, e a coisa mais importante é fazer isso chegar no doente. Então, assim, quanto mais tiver evento envolvendo todas as pontas, melhor vai ser para o paciente. E é isso que eu tento fazer com os meus livros. Eu gosto de chamar de doenças obstrutivas, né, que a asma e a DPOC são doenças muito parecidas, né? Eu já estou na pneumo há 35 anos, né, então eu falo, eu sou o museu da pneumo, e a DPOC é um conceito novo, né? Quando, lá nos anos 90, chamava bronquite crônica, tanto que asma, às vezes a gente fala, você tem asma, o paciente fala, eu não, eu tenho bronquite. Né? Então, asma, bronquite crônica, bronquite do tabaco, enfisema, era tudo mais ou menos a mesma coisa. E a gente roubava remédio da asma para dar para paciente com DPOC, e depois a gente começou a roubar remédio do DPOC para dar para paciente com asma, e aí apareceu aquele ACO, que é o asmático que fumou, e tem muito paciente que tem DPOC que nunca fumou. Então, eu acho que a tendência hoje é entender como as doenças, o espectro das doenças obstrutivas crônicas. E, ao longo do tempo, os nomes foram mudando, e eu acho que com os estudos de imunologia, cada vez mais, eu acho que a gente vai pôr todo mundo junto, né? As doenças obstrutivas crônicas, que é um espectro enorme, que vai desde o bebê cheador da infância viral até o paciente com enfisema não tabagista, que cada vez a gente descobre mais coisa. Então, é fascinante ver a evolução da fisiopatologia da doença, mas o mais legal é ver como que o remédio ajuda a vida do paciente. Né? Então, quando eu escolhi fazer asma e DPOC, na verdade, ninguém queria fazer, porque não tinha remédio. Não tinha, né? Era cortisona injetável, adrenalina, não tinha remédio. Ninguém queria estudar isso daí, porque não tinha o que fazer. E aí, ao longo, tanto que eu sou doutora em broncoscopia, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E aí, começou a aparecer remédio bacana, a gente fala, nossa, como é gostoso tratar, porque você fala em mudar a vida do paciente. O meu filho queria fazer cinema. E aí eu falei, por que você quer fazer cinema? Né? Você tentando... Mãe, eu quero fazer cinema porque eu quero transmitir mensagens para as pessoas que mudem a vida das pessoas. Aí eu falei para ele, você pode mudar no atacado, mas amanhã você já esqueceu o filme que você viu, mas você pode mudar no varejo, porque quando entra um DPOC, um asmático na minha sala, eu mudo a vida dele em uma consulta. E isso é que é legal na pneumo. É uma especialidade que eu falei, o que eu vou levar lá, o que eu uso? Ó, a conversa e o estetoscópio. Então, se a gente fizer uma história, um exame físico, escutar, e, claro, tiver remédio disponível, a gente muda
a vida do paciente. Então, eu falei para ele, vai fazer medicina que você vai mudar a vida de cada um que você atender. É varejinho, mas é sustentável. E ele hoje está no 4º ano de medicina, então deu certo lá, deu certo. E eu sempre falo que sem o representante também não funciona, porque eu falo que assim, médico que diz que não aprende de representante é porque é bem arrogante ou burro, né? E eu falo que a arte de ser um bom representante é ensinar a gente, mas com aquele jeitinho de que a gente não acha que está sendo ensinado, mas a gente está. Porque, na verdade, quem trouxe todas essas novidades foi a ligação do médico que está no consultório com a indústria farmacêutica. Né? Porque chega antes do que incorporar no público, na faculdade, enfim. Então, eu tenho aí, desde o primeiro broncodilatador de ação prolongada, que foi em 92, que foi o salmeterol, eu falei, nossa, que bacana, uma bombinha que dura 12 horas. E hoje, todo esse mega Tupperware aqui, eu fui pegando lá, tudo que já foi aparecendo, que eu tenho no consultório um museu de todos os dispositivos, um que tinha vassourinha, um que caía pozinho, que é toda uma tecnologia da droga, mas também do dispositivo inalatório. Então, eu acho que é realmente maravilhoso, porque hoje entra uma pessoa no meu consultório, faço uma boa consulta, prescrevo um bom remédio, a vida dele mudou. E eu acho que isso é a coisa mais emocionante, que a gente fala de emoção. Eu me emociono todo dia há 38 anos que eu sou médica. E acho que esse tipo de atividade é que tem que vir para tornar essa cadeia toda mais forte. Bom, falei um monte, mas não falei o que é DPOC, né? Então, o que é DPOC? Na verdade, lá, quando começou a ter os primeiros estudos, eu sempre falo que a indústria inventa uma droga e muda a fisiopatologia da doença para caber na droga. Então, é uma coisa que parece má, mas é boa. Porque, quando começaram as primeiras pesquisas com o tiotrópio, na hora de fazer randomização dos pacientes, ninguém sabia quem tinha o quê. Então, entrava asmático, entrava fumante, entrava não fumante, porque realmente na prática, é esse espectro enorme. Então, precisou ter uma definição bem direitinha do que era DPOC para a gente poder estudar o remédio. Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e essa sigla nunca pegou, o nome do livro foi um paciente meu que falou, doutora, DPOQ? O que é isso? E ficou o nome do livro. Então, ela é para fins acadêmicos. Então, o que é a DPOC? É toda doença obstrutiva crônica causada pela exposição crônica e continuada a um agente nocivo. Então, daí vai tabagismo, fumaça de fogão a lenha em cozinhas fechadas, biomassa, exposições contínuas. Então, a grosso modo, é uma definição bem clínica. E aí tem um paradoxo, que é a doença obstrutiva que não responde ao broncodilatador. Ainda temos essa definição. E, na verdade, o pilar do tratamento da DPOC é o broncodilatador. Então, uns debates que a academia e os estudos clínicos têm que se manter para recrutar pacientes semelhantes para estudar, mas que acaba atrapalhando para a gente explicar para o paciente, doutora, se não responde a broncodilatador, por que eu tenho que tomar broncodilatador? Mas aqui que a gente está para explicar para o paciente porque que é importante. Perfeito, doutora Yara. E é uma doença que causa um sofrimento, que causa uma série de limitações, né? Ela foi muito relacionada ao tabagismo, né? Aquela coisa, a pessoa fuma e aí ela tem o DPOC, ela tem esse risco, ela vai chegar ao DPOC em algum momento, né? E teve todo um preconceito, inclusive, disso, né? É bom que a gente tenha ampliado esse texto e pessoas que foram expostas a patógenos, a situações de risco, muitas vezes no seu trabalho, né? Desenvolvem também essa doença, né? Mas aí tem muita gente, cada vez mais está aparecendo outras causas de DPOC que não é disposição. Então, infecções crônicas, o pulmão do prematuro, bronquiolite na infância. Tanto que agora já tem essa linha de falar que DPOC é uma doença pediátrica. Né? Porque hoje a gente vê aqueles bebezinhos que nasceram com 500 gramas, né, que antigamente ninguém sobrevivia, hoje eles são adultos.
E tem todo o estudo do que aconteceu com o pulmão das crianças que não tiveram oportunidade, porque o pulmão cresce até 18, 25 anos. Então, eu chamo de pulmão baixinho. Né? No Advent, até eu sentei numa mesa só de pneumopediatra e elas morreram de rir. Eu falo, é pulmão baixinho. Então, ele é um pulmão que tem características da DPOC e que não é as definições de exposição. Também os pacientes com fibrose cística, né, que morriam também muito cedo, e agora a gente tem os fibrocísticos adultos que se comportam como DPOC. Então, o leque está cada vez mais ampliando. E, sim, são pessoas que sofrem muito, né? Muito. E aí, pegando esse gancho, eu queria, Rita, que você se apresentasse, queria que você contasse um pouquinho da tua história, contando um pouquinho, de novo, assim, como foi esse diagnóstico, o que é a tua vida convivendo com essa situação. Bom dia a todos. Meu nome é Rita, eu tenho 46 anos, e fiz uma pneumectomia em 2019. Pneumectomia, não sei se todos sabem, tá, doutora, aqui, eu não tenho um pulmão inteiro, eu vivo só com o pulmão esquerdo. E nele eu tenho alguns nódulos calcificados, que é resultado da tuberculose e bronquiectasia. A minha DPOC, eu já fui fumante, mas a minha DPOC foi devido à tuberculose infecciosa, e aí o pulmão danificou inteiro. Fiz a cirurgia em 2019. Em primeiro momento, uns 2 meses depois, achei que eu tinha nascido de novo. Falei, nossa. Mas aí, ao longo, veio as dificuldades, muitas. O preconceito das pessoas, eu não vejo assim como preconceito, eu não acho que tem comigo, né? Mas eu mesma tenho preconceito comigo mesma. E não conseguir fazer as coisas direito, não ter mais o mesmo fôlego. Tive, em 2022, Covid também, o que deixou pior. Graças a Deus, eu não uso oxigênio. Uso dispositivo também inalatório, o broncodilatador. O que a doutora falou a respeito desses medicamentos realmente faz diferença, porque eu usava, lá no começo eu usava um em pó e um em névoa. Depois o meu pneumo trocou para um só em pó. E para mim não foi, porque a minha DPOC é obstrutiva e restritiva. Aí agora eu estou com medicamento em névoa, que está um pouco melhor. Mas esse broncodilatador, eu acho que umas 2, 3 horas, para mim eu sinto um pico bom, mas depois, durante o dia, não. Doutora, a senhora pode me explicar assim por quê? Então, a Rita é bem o exemplo do que eu falei, né? Então, assim, tem uma doença infecciosa, fez uma pneumectomia. Então, a primeira coisa na prática, então, por exemplo, a Rita não entraria em nenhum estudo. Quando a gente vê os estudos, se ela é excluída. Porque assim não existe a espirometria, existe um previsto a partir do normal. Né? Então, existe uma média, o Dr. Pereira catou uma Kombi, literalmente, andou o Brasil inteiro, foi fazendo espirometria, então existe. Qual que é a média para a mulher da sua idade, da sua altura, de função pulmonar? Então, existe uma curva que a espirometria da Rita tinha que estar naquela média, mas não tem a média para quem tem só um pulmão. Não existe o seu padrão de normalidade. Né? Então, quando você fala VF1% para você, não dá para comparar com a mulher da sua idade, da sua altura, que tem os 2 pulmões. Então, isso já é uma coisa que a gente fala da medicina customizada. Não dá para pegar os artigos todos que saíram e tentar encaixar em você. Por quê? Porque você está excluída, então você é uma doença infecciosa prévia que foi fumante. Essa é a realidade. Então, assim, o legal é catar o artigo que saiu de todas as indústrias farmacêuticas e tentar ver o que eu tiro de bom daquele remédio para você. Então, você usa a dupla broncodilatação em névoa, que, teoricamente, nos estudos, dura 24 horas. Mas se ela falar para mim, não dura 24 horas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro remédio no meio do caminho. E aí eu brinco, quando vem os representantes, eu falo, eu só trato DPOC grau Z, que tem o A, B, C, D, agora virou o A, B, E. Quem vai lá no consultório é quem tem sintoma, quem está com falta de ar. Então, qual que é a arte? A gente pegar dos estudos, pegar da prateleira
tudo que a gente tem e te dar e falar o que é melhor para você. Você que vai ter que falar para mim, com esse esquema, nesse horário, uns preferem spray, uns preferem névoa, e aí eu gosto o outcome, não pode ser o VF1 ou o SQ1031. O outcome é o que funcionou para você, né? Que nos trabalhos é o Patient Related Outcomes. O que é isso? Você pergunta para o doente e fala qual é o remédio que te deixou melhor. Então, essa é a arte, né, de fazer. Eu falo, quem no Brasil tem a melhor receita de pudim de leite? A minha avó. Né? Todo mundo, é a minha avó. E, na verdade, são 5 ingredientes mais ou menos iguais, mas cada um tem o seu jeitinho. Então, a arte de fazer tratar o paciente é a gente estudar, a gente pegar os estudos, a gente estar up to date com o que tem, oferecer para o paciente, mas aí tem que escutar o que ela falar. Olha, não funcionou para ela. Então, não é porque naquele estudo randomizado duplo cego funcionava que vai funcionar para ela. Por quê? Porque o paciente da realidade não é o paciente que foi randomizado no estudo clínico. Perfeito, obrigado. Eu acho que esse tipo de interação é que deixa bastante rica também a nossa nesse tipo de evento, porque a gente está realmente falando com as pessoas que no dia a dia lidam com essa doença, né? Mas aí, assim, Mário, eu queria ouvir um pouco de ti. Como que é o Crônicos do dia a dia? Como é que funciona? Como é que ele se relaciona com o DPOC? Como é que você entrou nessa jornada? Nos conta um pouco disso. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o espaço, o convite da participação da Crônicos do Dia a Dia. Ela é uma organização não governamental que defende principalmente toda uma linha de cuidado, seja na conscientização, seja na sensibilização, na formulação e na discussão de políticas e na prática do advocacy também. Então, ela busca o todo. E aí, quando eu digo busco o todo, eu sou um ex-gestor público. Aliás, eu sou gestor público. Eu sou auditor de carreira e, durante 6 anos, eu fui diretor de assistência farmacêutica no estado de Pernambuco. E lá eu me aproximei das organizações não governamentais como gestor. E, durante alguns tempos, eu trabalhei como voluntário com a CDD e agora eu trabalho no corpo efetivo, porque eles tiveram a visão de que precisamos conhecer o outro lado. Então, você conheceu o médico, conhece a indústria, conhece o paciente, agora você não conhece o gestor. Então, trazer o gestor para dentro, você traz uma discussão ampla. Nós fizemos uma rodada agora no Brasil, passamos por 4 estados, e nós vimos as diferenças. As falhas que se dá no diagnóstico da DPOC, as falhas que se dá na falta da espirometria, a falha que se dá no diagnóstico precoce que poderia prevenir o agravamento da doença, a falha que se dá na construção dos protocolos. Existem diferentes Brasis dentro de um Brasil só. Você pegar o protocolo de Pernambuco, o protocolo do Goiás, o protocolo do Espírito Santo, são protocolos que são mais adiantados do que de outros estados. E isso gera um sistema único de saúde fragmentado, onde a pessoa não tem aquele direito universal e integral à saúde. Então, a Crônicos do Dia a Dia, ela busca isso, aproximar as pontas e formular uma política única de saúde. Formular o direito do cidadão. Qual é o direito dele? Direito a um medicamento qualificado, a um tratamento qualificado e um tratamento específico. Eu participei de um congresso há 4 anos atrás, e aí o Dr. Marcos estava nesse congresso, e um speaker dizia assim, o meu device é melhor do que o dos outros. E eu estava como moderador da mesa e parei a apresentação dele e fiz, você não pode dizer isso, porque o device é de acordo com a adesão do paciente ao tratamento. E não é o seu device que vai fazer o paciente aderir. Então, a gente precisa entender que não é só o medicamento, é toda uma cadeia produtiva de saúde que vai do diagnóstico, do acesso, da rede, da integralização da rede, da imunização. Minas Gerais está trabalhando dentro do protocolo deles a questão da imunização, do tratamento das doenças infecto-contagiosas, como foi o caso de Rita com a questão da TB.
Então, a gente precisa entender que o Covid também veio com uma série de sequelas, o empobrecimento da população com a necessidade da volta ao carvão, o excesso de queimadas que se tem no Brasil, a volta do tabagismo exacerbado e uma série de outras questões têm agravado a questão da DPOC. Não é possível que uma doença que tenha hoje a 4ª causa de morte e a 5ª causa de internação hospitalar, ela não seja vista com outros olhos. E eu fico muito feliz de estar nesse ambiente representando a CDD, porque eu acho que é assim que a gente vai plantando a semente de visibilidade e de necessidade de se conscientizar para um cuidado mais específico da atenção ao paciente com DPOC. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer. Esse tipo de discussão é muito prazerosa, é muito afícua, mas que a gente tem ainda sensibilizar os 27 estados da nação, os 5.800 municípios, porque não dá para a gente ter diferença de tratamento. A gente precisa ter um norteamento mais específico do Ministério da Saúde, uma discussão de maior conscientização e direito do cidadão. Então, eu acho que parabéns à Sanofi por esse espaço, mas eu acho que a gente tem muito a fazer ainda, inclusive amanhã, que é o dia da DPOC, nós da CDD estaremos em Foz do Iguaçu, numa campanha de sensibilização e visualização do problema da DPOC no Brasil. Então, acompanhe as redes sociais da CDD e nós estaremos lá fazendo a divulgação de todas as etapas desse evento no dia de amanhã. E a surpresa, Mário, a gente pode contar o que vai acontecer amanhã? A gente vai fazer uma iluminação da roda gigante de Itaipu, com as cores alusivas ao dia da DPOC, com a participação de gestores, de profissionais de saúde, de indústria farmacêutica e principalmente dos usuários. Esses é que são o objeto. A partir do momento que a gente não entender que o nosso foco e a nossa atenção tem que ser no paciente, qualquer gestor, qualquer indústria vai perder o seu foco. Então, se a gente não der voz, nome e vez aos pacientes, e por isso que a gente vai levar amanhã. Eu não sou paciente de DPOC, eu sou de outras patologias que eu acho que todo mundo tem, né? Eu tenho TDAH, sou hipertenso, mas assim, se a gente não der voz e nome aos pacientes, eles não são visíveis. Porque um gestor tem mais de 400 patologias a tratar. Se a gente não trouxer ele para ver, está vendo Dona Maria? Não está tendo acesso. Está vendo Rita? Não está aderindo ao corticoide inalatório. Como é que a gente vai fazer a partir de agora? Então, a CDD faz isso. Eu, quando optei a contribuir com a parte de gestão em saúde e políticas públicas dentro da CDD, foi por acreditar que a gente pode fazer uma coisa diferente. Eu acho que a própria organização ela tem uma história que já mostra isso. Ela vem fazendo muita coisa. E aí não é só ela. São todas as ONGs que representam o paciente no Brasil que precisam ter apoio e visibilidade dos problemas de saúde. E aí, Mário, eu te falei isso assim porque vários de nós aqui da Sanofi vão participar dessa atividade lá em Foz do Iguaçu. Ficou todo mundo louco para ir, mas, na verdade, assim, não só para passear em Foz do Iguaçu, mas é realmente para chegar perto das pessoas que podem se beneficiar, né? E essa não é, e é uma coisa importante, assim, o Sanofi Lab não é um evento para se falar de medicação, não é um evento para falar das medicações da Sanofi, é realmente para falar de saúde, né, de prevenção, e aí por isso que a gente está trazendo sempre pessoas que trabalham nos mais diversos, que estão relacionados com mais diversos aspectos. Então, assim, desde sofrendo com a doença, passaram por uma trajetória, a quem trata, e aos gestores que efetivamente decidem quais são os tratamentos que podem estar disponíveis. Então, acho que foi a nossa primeira jornada aqui, nossa primeira live, foi super legal para contar um pouco disso. Aí, assim, doutora Yara, está todo mundo curioso com essa tua caixa aí. Né? E aí, assim, a gente aqui na Sanofi tem uma audiência, né? A gente está numa arena super bonita aqui, pode nos usar como cobaia se você quiser, mas nos conta um pouquinho o que você tem aí, o que você quer nos mostrar, como que você quer nos contar da doença um pouco usando esse teu material. Então, assim, ligando com o que você falou,
o DPOC, quando a gente fala das obstrutivas, a gente coloca asma e DPOC. O asmático, normalmente, é um paciente mais jovem que não tem outra doença. Então, ele é um paciente muito mais fácil de manusear, de aderir, ele tem uma resposta brilhante ao tratamento. E aí eu falo que eu tenho paciente que veio uma vez, nunca mais voltou, aí ele vai comprando remédio, né, que no Brasil não precisa receita, e aí às vezes ele volta, no Covid, voltou, estou com Covid, eu vim aqui há 20 anos atrás, você mudou minha vida. Então, é um paciente mais fácil. Agora, a DPOC, ele é o exemplo da doença crônica, porque ele é um paciente mais velho, que foi tabagista ou que teve outra exposição, ele não faz atividade física, então ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem osteoporose, ele é deprimido. Então, eu fiz em 2007 um estudo de farmacoeconomia para tentar mostrar para o convênio, porque no Brasil, quem está no público e quem está no privado paga remédio. O remédio sai do bolso do paciente se ele está no público ou no privado. Graças a Deus, desde 2007, pelo menos em São Paulo, a gente e cada vez mais está tendo acesso a público, a medicação no sistema público. Mas eu queria mostrar para um convênio que eu trabalhava que, se eles pagassem o tratamento da DPOC, o doente não internava, porque era um convênio que era fácil, porque eles pagavam o tratamento e eles faziam a gestão da internação. Então, foi um modelo legal. E, na época, eu lembro que eu tinha um receituário pequenininho, eu aumentei o meu receituário para a folha 4, porque o paciente usava entre 7 e 11 medicamentos. Então, assim, o paciente DPOC, ele raramente só tem DPOC. Ele tem as outras doenças. Então, assim, chega um paciente no meu consultório e fala, eu estou com falta de ar. O que ele tem? Estou com falta de ar. Estou cansado, estou cansado. A palavra falta de ar ainda é engraçada. Tem paciente que tem preconceito. Fala, você tem falta de ar? Eu não tenho falta de ar. Por que o senhor veio aqui? Essa canseira me acaba. Então, assim, entender o que o paciente... como que ele usa a palavra, parece bobeira, mas é importante. Então, eu falo assim, o que você não está conseguindo fazer porque você cansa? Aí você consegue falar, não, eu canso para jogar tênis, eu sou goleiro, eu não vou mais na padaria. Eu atendi uma vez uma mulher que ela veio porque estava deprimida, estava meio goiaba, a família. A história é que ela morava num predinho de 3 andares, e ela era uma DPOC sem diagnóstico, essa mulher não saía mais de casa, porque ela descia e não conseguia voltar para casa. Mas ela não conseguia explicar para a família dela que ela tinha dispneia aos esforços. E aí minha mãe está deprimida, e tem que, né, então, entender a linguagem do paciente. Mas a maioria vem porque está cansado. Então, o que é DPOC? DPOC é um paciente acima dos 40 anos, que tem tosse mais do que o amigo dele da mesma idade, cansa. A Sanofi começou a fazer um grupo de corrida, todo mundo conseguiu correr, ele não consegue. Então, é sempre comparado com o meu par, né? Então, é mais tosse, mais produção de secreção e mais cansaço. A definição da doença é um tanto quanto simplória, né? É todo mundo, e o 40 anos é totalmente arbitrário, né? É uma coisa arbitrária. Todo mundo que, mais ou menos a partir dos 40 anos, tem maior produção de secreção e fica mais cansado que o meu colega da mesma idade. E, geralmente, tem um fator de exposição deles todos. O tabagismo é o mais frequente. Todo mundo que fuma tem DPOC? Não, menos de 20%. Aí todo mundo fala, nossa, que pouco, né? Só que dos pacientes que têm DPOC, 85% são ou foram fumantes. Então, eu falo que todo mundo nasce com uma etiqueta, né? Que nem a roupa, né? Você vai lá, que a gente nunca lê, né? Como lavar, como... Então, todo mundo nasce com uma etiqueta que é o que o seu pulmão é, né? Então, você pode ter um pulmão que é um sacão de estopa, que você pode lá mexer e tal, e ele não rasga, mas você pode ter um pulmão que é uma sedinha muito fininha. E por isso que algumas pessoas fumam e nunca vão perder função pulmonar, e algumas pessoas fumam até pouco tempo e perdem muita função pulmonar, porque existe uma predisposição genética. Então, como é que eu explico para o doente? Então, o pulmão da gente nada mais é do que um tecidinho, que nem a rendinha.
Por que tem que ser uma rendinha tão fininha? Porque o oxigênio ele tem que vir do ar, então cada buraquinho é um alvéolo cheio de oxigênio, e cada rendinha é o vaso sanguíneo. E ele tem que ser bem fininho para o oxigênio passar do ar, do alvéolo, para o sangue. Então, se a gente pegar o pulmão e enrolar todo ele, enroladinho aqui, né, e ele fica assim, que nem uma sanfoninha, qual que é o tamanho do pulmão? Quem chuta? Se a gente desenrolar ele inteiro. Uma quadra de tênis. Por isso que a gente tira um pulmão e vive com um só, né? Porque a reserva do pulmão é enorme. A gente fala assim, por que a gente morre mais do coração do que do pulmão? Porque o coração é uma bombinha que faz assim, né? Plá, 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 tem 3 coronárias lá, mal feito. Então, pifa antes. O pulmão é maravilhoso ali, aquele tecido gigante, todo enroladinho, maravilhosamente bem feito aqui. Tanto que a gente pode fumar. Ah, mas a minha avó fumou a vida inteira, morreu atropelada. Acontece. Mas aí a neta, que fumou super pouquinho, tinha um pulmãozinho com um tecidinho vagabundo, e aí o que aconteceu? Ó, furou. Então, o que é DPOC? DPOC é o tecido do pulmão que vai rasgando, que nem aquela malha linda que a gente comprou, né, que faz um furinho aqui, a gente fala, depois a gente costura, aí o furinho vai no outro furinho, quando você vai ver, está um buracão lá, nunca mais vai costurar. Por isso que a gente fala que enfisema não tem retorno. Porque o que é enfisema? Enfisema é nada, é ar. Então, eu falo que o melhor exercício para entender o paciente com enfisema é assim, ó, vamos fazer todo mundo junto. Vai, enche o peito de ar, todo mundo, enche, solta, mas não solta tudo. Agora enche de novo, enche tudo. Solta, mas não solta tudo. Agora enche tudo, solta, mas não solta tudo. Agora vai subir a escada. Esse é o sensação, né? Porque as pessoas falam, o ar não entra. Não, na verdade, o ar não sai. Fiz certinho? Né? A sensação é que ele é o hiperinsuflado. Né? Então, imagina vocês fazerem atividade do dia a dia com o pulmão cheio. Tanto que enfisematóse, eu pergunto para a mulher, você consegue secar o cabelo com o secador? Aqui é aquele secador profissional, né? E fazer... Não é difícil? Exatamente, era o próximo exemplo, estender roupa. Por quê? Imagina a gente assim, hiperinsuflado e fazendo coisa com o braço. Né? Tanto que a gente pega as pessoas e ensina só a fazer as coisas apoiadas com o cotovelo, né? Fazer barba, fazer as coisas, apoia o cotovelo, que você relaxa aqui. Então, coisa simples para melhorar a dinâmica pulmonar. Então, entenderam o que é DPOC? Então, a bronquite é o brônquio entupido, e o enfisema é o pulmão arrebentado. Então, você tem um brônquio que o ar não sai, inflamado, e um pulmãozão cheio de ar, que o ar não sai. Por isso que a espirometria não é um exame que puxa, é um exame que assopra. Né? E o que é o famoso VF1? É o tanto de ar que saiu no primeiro segundo. Então, se for menos que 70%, DPOC. Então, eu falo que quando eu vou ensinar para aluno, que a espirometria é aquele monte de número, né? Inútil. É tudo que cabia no pulmão e o que saiu no primeiro segundo, um sobre o outro. Essa é a famosa relação que tem que ser maior que 70%. E o grande problema da gente é que pneumo não é muito atrativo. Então, a gente tem, eu não sei por quê, porque eu sou maior propaganda, mas continua tendo 3.000 pneumologistas. Amanhã nós vamos estar, não de férias, a gente vai estar no Congresso Paulista de Pneumologista, que vai até domingo, sábado. Mas são, no Brasil, 3.000 pneumos, que mais ou menos metade está em UTI. Que a UTI, quando eu me formei, era tudo cardio. Graças a Deus, agora é tudo pneumo. Por isso que a gente trata também nossos pacientes na UTI. O Brasil tem uma das melhores sobrevidas de paciente com Covid, graças à tele-UTI que fizeram. Só que isso tira metade dos pneumos das obstrutivas. Tem pneumo que vem para a indústria, eu acho um absurdo. A gente tem que ir lá para o consultório à noite, obrigação, por favor, abrir o terceiro tempo. Então, na prática, a gente tem um pneumo para 120 médicos. Né? E aí, o que acontece? Em São Paulo, tem 3 anos para esperar na rede básica para ter um pneumo. E aí você vai ter depois uma espera
para fazer espirometria. Então, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que fazer junto é capacitação do médico de família, do cardio, do geriatra. Eu falo que até ortopedista pode fazer espirometria, porque realmente não tem pneumologista para atender todo mundo. Entendemos o que é DPOC? Perfeito. E aí, nesse contexto, eu super queria ouvir de você, Rita. Como que foi essa tua jornada assim, de tratamentos? Você já falou assim, estou usando uma bombinha de manhã que daqui a pouco não funciona mais à tarde. Como que é isso? Assim, como é que é no teu dia a dia? O que se faz para você se sentir bem? Então, o que eu faço, eu mesma, eu faço hidroginástica, né? Que melhorou muito. Porque, assim, no começo eu não acreditava que a reabilitação pulmonar fizesse efeito. Eu me sentia incapaz. Quando o pneumologista falou para mim, vou te encaminhar para reabilitação pulmonar. Eu falei, tá bom. E eu fui dar um Google e ver que era exercícios. Eu falava, nossa, eu vou morrer lá na esteira. Mas realmente fez uma diferença muito grande. E isso a gente não tem acesso. A gente não é qualquer pessoa que tem acesso. Porque é difícil. Algumas escolas, universidades, acho que quem estuda, algumas universidades fazem essa reabilitação pulmonar gratuita. Mas também você tem que conseguir vaga. E no meu dia a dia, eu não consigo fazer muita coisa. Tenho que ter um aspirador de pó, varrer, estender uma roupa é difícil, é dificultoso. Outra coisa também, que a doutora está aí, acho que ela pode falar que não me deixa mentir. Além da falta de ar, dói, né? Porque a gente vai perdendo a massa muscular, né? Eu subo, a minha casa tem escada, eu subo 4, 5 lances de escada, além do fôlego, tem as dores, entendeu? E no meu dia a dia é frustrante algumas coisas. Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu não consigo. O fato também de ficar dentro de casa, fico muito. Gosto de sair, mas eu me programo. Se eu vou num lugar, eu vou calcular. Eu vou ter que andar, vou pegar quantos ônibus. Tenho que sair com antecedência, porque eu ando no meu passo. É bem dificultoso, entendeu? E o acesso à informação da DPOC, realmente não tem muito acesso. Não é uma coisa assim muito falada, muito divulgada. O que eu ouço muito falar é a respeito de problemas de coração. Mas a DPOC mesmo, as pessoas mais leigas de fora acham que é uma frescurinha. Você está ofegante? Mas é porque você está mais gordinha. É porque você está muito sedentária. Mas não vê que é um problema, entendeu? E o que você está falando, né, o que choca e o que nos faz refletir é que é uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, já se comentou, 210 milhões em torno de pessoas têm essa doença, né? Então, realmente tem uma necessidade de divulgação mais sobre o que é, como tratar, como cuidar, como ajudar as pessoas, né? Sim. E aí eu vou contigo, Mário, assim, me conta como que a associação tem trabalhado com o DPOC, quais são os próximos passos também. Eu vou completar uma pergunta que você me fez, o que a gente vai fazer amanhã lá em Foz. Eu sou um homem péssimo de agenda, ótimo de horário, mas eu sou extremamente pontual, mas minhas agendas eu esqueço os detalhes. Fora a iluminação da Roda Gigante, nós também vamos iluminar toda a Tríplice Fronteira. E, além disso, vai ter o lançamento de um vídeo sobre DPOC com a Rita, fazendo participação com o manifesto em reivindicação à DPOC. Então, eu convido todos a participarem. Quem puder ir, vai ser um evento muito importante, interessante, quem está convidado também. E os que não estiverem e quiserem assistir à distância vão estar disponíveis nas redes sociais da CDD. Né, na AME e na CDD, que são duas ONGs irmãs, e elas vão estar lá disponíveis para vocês acompanharem no Instagram, Facebook e nas YouTube e nas demais redes. Então, eu tenho participado e tem sido uma coisa muito emocionante esse tipo de experiência para quem estava do outro lado. A partir desse ano, a CDD ela tomou uma postura de juntar todo mundo dentro da sala. E as pessoas se conhecerem e reivindicarem juntas.
e eu entender o teu problema, tu entender o meu problema e a gente juntos buscar soluções. Então, além dessa parte de conhecer o problema, a CDD tem feito proposições de mudança de formulação de política. A gente teve 2 estados dos 4 que a gente visitou, que com 15 dias eles mudaram algumas questões. Por exemplo, incorporação de novas tecnologias. Teve isso. No Rio de Janeiro foi uma coisa muito legal, porque a gente traz a experiência do resto do Brasil. Não precisa passar num pneumo para renovar a LME. No Rio de Janeiro não era assim, tinha que voltar para o pneumo, e a dificuldade de oferta de pneumo no mercado. Então, modificou isso, gera acesso, isso gera condição do paciente, por questões, às vezes, burocráticas, ele ter assistência. Tem uma parte que a CDD faz que é muito importante, que é a questão da discussão com legisladores, da discussão com deputados, com senadores, com o próprio Ministério da Saúde. Isso aí, essa parte de advocacy, eu acho ela muito importante, porque você faz aquelas pessoas que deveriam estar discutindo questões mais sérias no Brasil, que por vezes não estão discutindo banalidades, elas entenderem que a necessidade da população é outra. Que existem milhões de brasileiros que necessitam de medicamento e de terapia adequada. Concordo contigo, que muitos médicos que hoje estão na indústria deveriam estar nos consultórios. Mas, por outro lado, foi um médico da indústria, e aí, cito nome e sobrenome, doutor Marcos, que me salvou quando eu tive Covid. Tá? Quando eu disse, não vou internar, saturando 92, né? E minha esposa ligou para uma pessoa, a gente fez uma vídeo com o Marcos, e foi ele que me salvou naquele momento. Então, eu acho que a indústria também precisa desse pessoal, até como uma forma de conversar com o propagandista, conversar com o representante, conversar com o gerente de acesso, para ele conhecer o outro lado. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que a gente precisa fazer no Brasil é ordenar as coisas. E o que a CDD tem proposto é justamente isso. Vamos ordenar, vamos olhar para frente, vamos encontrar a saída, e com medidas fáceis, medidas que não têm custo, medidas que são inteligentes. Nada se cria, tudo se copia. Então, se tem alguém dando certo, por que não podemos copiar aquele modelo? Então, a ideia é essa, é fazer chegar ao Brasil a informação. E essas rodadas que a gente tem feito no Brasil têm sido muito importantes. Não só por conhecer a realidade de cada local, mas porque a gente está conseguindo mudar aquela coisinha pequena que a gente fez em Brasília e em Pernambuco. A gente sabe que aquilo vai ajudar milhares de pessoas que hoje não têm tido acesso, que não têm diagnóstico qualificado, que a gente precisa estar atuando. Perfeito. A gente, 1 hora, né, uma atividade que parece que vai ser longa, voa, né? A gente tem uma pergunta? Eu acho que, assim, vontade da gente seguir conversando aqui, tem muitos temas que a gente gostaria de falar. Só uma complementação, elevador Lacerda, em Salvador. Júlia está me dando informação o tempo todo aqui. Vai ficar azul também. É meu ponto, é meu ponto aqui. Também será iluminado o elevador Lacerda em Salvador, uma segunda etapa dessa atividade em sensibilização e visualização da doença. Tá bom. Bom, a gente está acabando a nossa atividade, mas eu acho que era super interessante, né? A doutora Yari queria fazer um teste com a plateia, não é isso? Eu acho que, assim, amarrando tudo, primeiro, a melhor conversa com o gestor é sempre farmacoeconomia. E quando eu fiz esse trabalho, literalmente a gente mostra, e a minha experiência mostra, que assim, DPOC tratado e controlado não interna. E eu acho que todo mundo já está careca de saber que o maior custo em saúde é o doente internado. Então, assim, cardio já mostrou super bem que o paciente tratado da dislipidemia, ele não infarta, não interna, o custo cai. E a gente já sabe também, já
tem inúmeros estudos mostrando que o DPOC, que tem diagnóstico, tratamento, não interna. Então, isso deixa liberado o hospital para as coisas que interessam, para cirurgia, para alta complexidade. Eu atendo um monte de paciente grave, oxigênio dependente. O paciente fala para mim, doutora, se eu precisar ir para o hospital que a senhora vai? Eu falo, não vou, porque o meu doente não interna. Realmente, e mesmo os pacientes extremamente graves, a gente tem oxigênio em casa, que tem na prefeitura, a gente tem fisioterapia, a gente tem CPAP. Então, é sempre mostrar que o paciente com diagnóstico, o paciente com tratamento correto, ele é mais barato, não mais caro. Então, quais são os pilares do tratamento da DPOC? Então, história clínica, diagnóstico. Então, espirometria, existe toda uma discussão do ato médico, né? A minha opinião pessoal é que a gente tem que democratizar a espirometria, porque não tem pneumologista para laudar tanta. Então, eu acho que a gente tem que capacitar a enfermagem, o fisioterapeuta para fazer a espirometria. Por quê? Porque, assim, é um exame que não tem segredo. Quem que vai ser o meu soprador aqui? Voluntário. Eu vou ficar falando sem microfone, tá? Existem vários tipos de espirômetro, existem pequenininhos, portáteis, mais computadorizados, e existe a prova completa de função pulmonar. Esse, sim, é um exame que tem que ficar para o pneumologista mais sofisticado. Mas a espirometria é uma prova de fluxo, que eu falo que é um mega soprão. Então, o aparelho vai pedir o sexo, a altura. Quanto você tem de altura? 1,73. E a idade? 24. Ele é absolutamente elegante, porque ele não pede o peso. Olha, eu falando no microfone. Ele não pede o peso, então ninguém pode reclamar que não quer fazer o exame. Aí a gente faz, abre a boca, põe o bocal na boca, fecha. E aí a gente tampa o nariz. Paciente com rinite nem precisa, porque o nariz não funciona. Aí você vai encher todo o peito de ar e sopra forte. Vai. O pneumologista está sempre gritando, né? Vocês vão no meu consultório, tem 3 salas, é a maior gritaria. Vai, sopra. Porque tem que gritar para fazer. Ó, tira da boca. Agora você vai fazer mais forte, porque você está com vergonha. Vai lá, põe na boca, enche o peito de ar, sopra forte. Vai. Então, a gente sempre faz uma melhor de 3, né? Vê, o aparelho, ele dá se a curva está boa, se está comprido. Aí, depois faz o broncodilatador e repete. Vai, vamos lá. Tira um pouquinho. Não, peraí, vai zerar. Vai animada aí, hein? Está muito desanimada. Mas é engraçado que a gente tem que fazer junto. Vai lá, põe na boca, enche o peito, sopra forte. Vai. Ó, foi a melhor curva dela. Eu faço isso 25 vezes por dia no consultório. Então, aí a maioria dos equipamentos eletrônicos, que nem esse. Então, depois faz o broncodilatador, espera 20 minutos e repete. Gente, isso é diagnóstico de DPOC. Como que a gente pode ter um exame desse? Esperar 3 anos para conseguir. Porque, assim, para conseguir o LME para asma, em uma criança também precisa disso. Então, primeiro, a gente precisa ter o equipamento, que não é nenhum computador, Mac Pro tal, e capacitar as pessoas. Eu falo, quem pode fazer? Quem quiser aprender. Existe curso de capacitação para técnico de espirometria, quem quiser aprender, porque a gente tem que democratizar. Não dá para um exame desse ficar 3 anos esperando. A gente tem a espirometria, a dela é normal, e aí fizemos o diagnóstico de DPOC. Combinamos direitinho. E aí, se tiver a espirometria alterada e tem história clínica compatível com DPOC,
A gente preenche o papelzinho, vai ver qual que é o remédio mais indicado. A gente tem na rede pública os broncodilatadores. Hoje a gente tem, pelo menos em São Paulo, tudo. Tem o LME fácil, faz o LME e o paciente está tratado. Aí tem 4 pilares, então: diagnóstico, otimização do tratamento, aí tem a prevenção do fator de risco, que sempre é negligenciado, que é cigarro, vaping, cigarro eletrônico, que agora existe uma triste lobby de liberar, e todas as outras formas de fumar, porque agora todo mundo, eu fumo tabaquinho natureba, tudo faz mal, tudo é porcaria. E aí, a atividade física, né, a reabilitação. Reabilitação pulmonar não existe para todo mundo no mundo inteiro. Tanto que o Gold mudou a palavra reabilitação pulmonar para atividade física. E o que a gente tem que fazer é, se a sua casa tem escada, suba 10 vezes a escada. Né? O exercício mais difícil para a DPOC é subir escada. Né? Então, o que a gente tem que fazer é estimular o paciente. As famílias têm uma tendência de leva água, leva comida. Eu falo, dá serviço, porque a atividade física para o paciente com DPOC é o quê? Lavar roupa, subir escada, andar a pé. Então, o médico ele tem que estimular o paciente a fazer atividade física no dia a dia. É isso que a gente tem, o Gold já manda, porque realmente não tem centro de reabilitação para todo mundo. Então, hoje a reabilitação é para aprender, então algumas sessões para aprender, e depois a gente tem que estimular e tem que cobrar que eles mantenham a atividade física. Bom, gente, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, né? Mas de novo, é uma atividade super legal, super interessante. Teria muito mais perguntas e comentários que a gente poderia fazer aqui. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Yara, a Rita, o Mário, pela presença, pela dedicação, pelo conhecimento. O Sanofi Lab é uma atividade de educação, é uma atividade para a comunidade, não é uma atividade para os nossos profissionais de saúde apenas, mas para todo mundo que tem interesse nessas doenças. É um prazer sempre participar dessa atividade. Agradeço muito a presença de todos, a participação de todos, e até o próximo Sanofi Lab. Um abraço a todos.